Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, passando aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus, eu vou estar lendo em Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseste os olhos neles e disse. Também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Essa palavra aqui o Senhor tem falado comigo, e eu espero que fale com você também, porque essa passagem aqui é quando Pedro nega Jesus por 3 vezes. Depois de andar com Jesus por 3 anos ali consecutivos, após o chamado dele, Pedro negou a Jesus. Por quê? Porque ali ele viu que Jesus tinha sido preso e muitas das vezes não foi nem por maldade. Por quê? Porque ele diz assim, se Jesus foi preso, eles estão fazendo isso com ele, imagina o que ele não faria comigo. Deve ser esse o pensamento de Pedro, porque Jesus afirmou, ele falou que estaria com Jesus, se ele fosse preso ele estaria também com ele, que ele não o deixaria. Mas na primeira oportunidade, quando ele viu que a coisa ficou feia, né? Ele negou a Jesus. Mas a passagem aqui, a gente sabe que Pedro ali, ele começou a seguir Jesus de longe para ver o que iria acontecer com Jesus. E ele não tinha coragem de se aproximar e falar, não, ele é inocente. Mas ele já estava seguindo ele de longe. A palavra que afirma aqui. Quando prendendo, o levaram e o puseram em casa, na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E quando acendeu ali o fogo ali, porque com certeza era uma noite fria, ele sentou-se para ver o que iria acontecer, que rumo ia tomar aquela situação. E Jesus já tinha avisado para eles que ele ia ser preso, ia ser crucificado, e eles não acreditavam, para que a palavra se cumprisse. E ali ele seguindo Jesus, e a criada veio e falou, você também é um deles. Você também estava com ele. Não, eu não. Que mulher, o que dizes? Eu não estava com ele. E começou ali a negar Jesus. E Jesus já tinha avisado. O outro veio e falou a mesma coisa. Por quê? Além de Jesus já ter avisado que ele negaria, o Senhor também conhece a gente. Ele sabe as atitudes que nós iremos tomar diante da dificuldade. Por isso que ele afirma sempre para mim e para você, eu estarei convosco até a consumação. Mesmo que você me negue, mesmo que você saia da presença, mesmo que você se afaste, eu estarei convosco.
porque Ele sabe o que eu e você suportamos. Nós não vamos entrar aqui no mérito que Pedro negou Jesus e aquela história toda. Por quê? Porque nós também fazemos isso nos dias de hoje. Ah, você também nega? Nega. Quando a gente se afasta, quando começa uma situação na minha e na sua vida, ao invés da gente se aproximar de Jesus, a gente fica olhando a batalha, vai olhando o que está acontecendo, fica olhando para ver o que vai acontecer. E nesse tempo que a gente fica perdendo tempo, a gente vai se afastando. Se afastando como? Você deixa de orar, você deixa de buscar, você deixa de fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E Ele falou, eu estarei convosco. Ou seja, a gente que vai se afastando devagar. Jesus, Ele não condenou, Ele só olhou para ele e falou, não disse que você me negaria? Eu sei o que você vai fazer, eu sei o que você suporta. E ele sabia ali que Jesus ia se afastar, que Pedro ia se afastar. Na hora que ele visse a coisa feia ali, ele ia se afastar. É assim que acontece comigo e com você. Por isso que ele fala na palavra, dentro da palavra, o tempo todo comigo e com você. Não temas. Por quê? Porque eu estou contigo. Israel ali, quando eles se viram cercados entre o Mar Vermelho, as montanhas, os inimigos, e era pressão por todos os lados, o que eles fizeram? Se eles pudessem, eles não voltariam atrás? É porque eles não podiam. Então, Jesus, ele tem tanta sabedoria. Deus, ele tem tanta sabedoria. Por quê? Porque ele já nos cerca de uma forma para a gente não voltar, não retroceder. É a gente que insiste em achar um caminho, achar um atalho, ou então ficar parado, prostrado no meio do caminho. E ali foram clamar. Moisés foi clamar ao Senhor. Ele falou, Moisés, por que clamas a mim? Fala para eles que é para continuar, Moisés. Fala para ele que a ordem é para marchar. Que não adianta retroceder, ele está falando para mim e para você. Que mediante a situação de uma enfermidade, de uma morte, ele sabe o que a gente suporta. A palavra diz que ele não dá uma luta que a gente não possa suportar. Ele sabe até onde eu e você a gente pode chegar. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente se afasta. A gente para no meio do caminho, fica observando a situação, esperando o que Jesus vai fazer, se ele não está vendo o que está acontecendo. Jesus, você não está vendo? Você não está vendo a minha família se destruindo, Jesus? Você não está vendo meu filho nas drogas? Você não está vendo a situação como está? Você não está vendo esse mar na nossa frente, Jesus? Ele fala, não temas. Não temas, eu sou contigo. Parece a sua visão que não tem solução. Por isso que ele manda a gente orar e buscar. Porque através da oração, através da busca, a gente buscar aquele que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria, ele que resolve o problema. A palavra diz que ele falou, a peleja, ela não é sua. A peleja não é vossa. E Jesus, ele tem tanta sabedoria. A palavra dele nos instrui, a palavra de Deus, ela nos instrui. Que ali ele foi ali para a casa do sumo sacerdote, já sabendo tudo que ia acontecer. Tudo mesmo, até aquele que andou com ele iria negar. E no último ali, a última vez, passada 1 hora depois, ele falou, tu verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E quando Jesus ele chama, por mais que a gente se debata, por mais que a gente lute, tem momentos da nossa vida que não tem como negar que nós somos cristãos. Por quê? O Senhor ele vai nos aperfeiçoando, nos corrigindo.
para que a gente se pareça com Ele, que tem momentos na nossa vida que não adianta a gente negar. Não, eu não o conheço. Mas você fala igual a Ele, a sua voz, a sua fala, a maneira de falar, que Ele salva, que Ele liberta, o que Ele faz. Tudo isso você se parece com Jesus. Então não tem como a gente voltar atrás mais. Não tem como retroceder do caminho que eu e você já fizemos. Muitas viagens que a gente faz, muitos lugares, tem como você voltar para sua terra. A sua casa vai estar te esperando, seus parentes vão estar te esperando, mas com Jesus é diferente. Não tem como a gente voltar atrás. Não tem como. Você vai para onde? Quando os discípulos ali se escandalizaram, nossa, que palavra dura. Ele falou, e muitos começaram a retroceder, ele falou, vocês não querem ir também? E eles disseram, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Se o Senhor já tem um chamado para mim, para a sua vida, de resgatar vidas, de levar a palavra, falou que nós faríamos coisas maiores, Ele que disse, coisas maiores do que Ele já tinha feito. Eu e você, nós muitas das vezes parece que não vamos suportar aquilo que nós temos passado. Ele já sabia tudo que eu e você iria fazer, os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, de alegria, mas que a gente tem que perseverar, tem que continuar. É continuamente a adoração, é continuamente a oração, continuamente caminhando. A gente não tem como retroceder mais. A palavra diz que os dias são maus, a vinda do Senhor está próxima, e o que eu e você temos que fazer é mergulhar na oração, continuar fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor, porque a palavra nos afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele continua fazendo, Ele continua livrando, Ele continua transformando, e Ele vai ter o poder de transformar a mim e a sua família, de resgatar aquele que aos meus olhos e aos seus parece impossível para nós. Mas a palavra em Lucas 37 afirma que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Pedro ali, ele negou o Senhor. Mas nós sabemos que ele falou, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E assim foi feito. Ele já sabia que ele negaria, mas ele sabia também o que aconteceria depois. Pedro foi restaurado e ali ele cumpriu a palavra do Senhor, ele levou o ídolo do Senhor e a igreja do Senhor. Através de Pedro ali foi resgatado mais de 3.000 almas. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele tem algo grande e maravilhoso para nossas vidas. É a gente que retrocede o tempo todo com medo. Por isso que Ele falou, não tenha medo. Eu sei o que você está passando. Não temas. Eu estou contigo. O Senhor, Ele é maravilhoso para mim e para a sua vida. Que Ele nessa tarde, Ele entre com a transformação necessária, com a cura que você precisa. Que Ele te fortaleça, que Ele te dê graça, te dê entendimento e sabedoria principalmente. Como deu a Salomão,
para fazer a obra do Senhor, para lidar com o povo, para lidar com a parentela. Peça ao Senhor sabedoria vinda dos céus. Ele fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele vos dá. Então peça sabedoria ao Senhor e continua caminhando. Porque não tem como ficar parado, não tem como ficar prostrado, e nem como retroceder. Retroceder para onde? Para o lixo? Para onde nós iremos? Quem tem uma palavra de ânimo, de fortalecimento para mim e para você? Por que eu e você estamos aqui? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã e se renovou em mais esse dia, mais essa semana que está se iniciando para mim e para a sua vida. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida e nos dar força e sabedoria e a graça, a misericórdia do Senhor para a gente continuar caminhando nesse tempo difícil, nesses dias que muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir. E nos dê vitória. Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe a sua semana, Deus fortaleça a sua família, nos dê instrução cada dia mais. Em nome de Jesus. Que possamos buscar o Senhor, buscar a instrução do Senhor a cada dia. Pedir a Ele a direção a cada dia. O que nós devemos fazer, como nós devemos caminhar, para tudo. No nome de Jesus. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade de estar levando a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por confiar, trazer a palavra dele para a minha e para a sua vida. No nome de Jesus.